para São Paulo, a gente já tem alguns nomes bem desenhados, mas também muita indefinição. Tudo isso vai depender muito também da escolha de quem vai ser candidato a governador, né? A gente tem vários nomes figurando, Fernando Haddad, por exemplo, que tem uma indefinição de se vai ser candidato a governador ou ao Senado. O mesmo nome de Geraldo Alckmin já apareceu nas duas partes. Até Guilherme Derrite é uma definição que vai ficar para frente, não só aqui em São Paulo, mas em muitos estados, né? Você sabe que eu estava conversando com um membro importante do PL e aí essa pessoa fez um desabafo, disse assim, gente, né, precisam definir para onde é que vão, porque enquanto a família não define o que vai acontecer, ninguém fica... tem uma expressão popular para isso, mas não vou usar ela aqui. É um pouco chula. Mas é assim, fica muito difícil, ninguém vai, não define quadro de nenhum lugar. Por exemplo, o estado de São Paulo que você mencionou. Tarcísio vai sair para a presidência ou para o estado? Porque se ele sai para a presidência, nós temos aqui Ricardo Nunes, Guilherme Derrite, Ramute, tudo ali esperando para quem vai... próprio Kassab, né? Para quem Tarcísio vai passar o bastão. Mas se Tarcísio não vai, Derrite sai para o Senado, né? Que é o quadro mais... melhor desenhado aí, mas não é só aqui, tem uma série de sucessões estaduais que estão dependendo de uma definição da família Bolsonaro. Então fica bastante difícil, até para quem está fechando campanha, porque agora tudo é pré-campanha, é 2 anos antes. Tá muito difícil esse quadro por conta desta indefinição. Então a gente está olhando muito para o cenário nacional, que a gente não sabe quem vai ir aí pela oposição, mas nos cenários estaduais está uma bagunça, porque você não sabe quem vai para o Senado, você não sabe quem vai para a federal, não sabe quem vai para o governo, justamente por conta dessa indefinição nacional. E aqui em São Paulo, exatamente falando disso, o Tarcísio de Freitas já estava até montando uma equipe de olho na eleição presidencial, até que o ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu indicar o filho Flávio para ser o candidato dele à presidência da República. E como é que fica Tarcísio agora? Bom, ou ele tenta a reeleição ao governo de São Paulo, que parece algo já relativamente fácil, ou enfrenta o padrinho político. Ou será que ainda tem uma terceira via? Será que é possível existir um acerto para uma chapa Tarcísio e Flávio? Se Tarcísio não concorrer à reeleição, o vice dele, Felício Ramute, deve ser candidato ao governo do estado, já que Ricardo Nunes é praticamente carta fora do baralho por conta do vice dele, o coronel Melo Araújo. Mas seja quem for o candidato da situação, deve enfrentar nomes fortes. Haddad pode ser convencido a entrar na corrida eleitoral, assim como o ex-governador Márcio França. Até mesmo Geraldo Alckmin, o vice-presidente, que é o político que por mais tempo ocupou o Palácio dos Bandeirantes desde a redemocratização brasileira, está nessa disputa e está aparecendo no jogo. E digo mais, tem outra alternativa ainda. Flávio Bolsonaro ensaiou aí uma possível desistência de candidatura e aí, quem sabe, então, o Centrão volta a articular com o Tarcísio, que era a preferência deles. Carla, palpites? Olha, nenhum palpite. Eu acho que ano que vem, esse ano específico de 2026 agora, porque 2027 já está tudo resolvido, mas esse ano é o ano de tirar os fantasmas debaixo do tapete, a sujeira, então vai aparecer tudo que a gente não tem nem ideia. Então é aí que a coisa vai começando a se movimentar e essas peças. E a gente também nunca pode esquecer que sempre pode aparecer um outsider, né? O outsider, a gente está aqui trabalhando muito com as peças existentes, mas né, a gente não pode subestimar a capacidade da política brasileira. Posso fazer um disclaimer? Claro. Eu gosto muito de uma frase de um colega nosso jornalista, Bia, o Zambelli, né? Ele é excelente, enfim. E ele sempre diz o seguinte: o ano pré-eleitoral, que foi 2025, é o ano do candidato flanelinha, aquele que fica segurando a vaga para quem realmente vem no ano eleitoral. Então a gente viu muita gente se ensaiando em 2025 que talvez não se confirme no jogo esse ano. E, né, assim, quando a gente estava em 21, ninguém falava em Simone Tebet, Soraya Tronic, ninguém falava desses candidatos, o né? Padre. O padre, né? Será que ele volta? Pablo Marçal, na eleição municipal em 2024. Pablo Marçal, na eleição agora vai eleger. 2024. Então, assim, acho que a gente tem que ter esse cuidado, porque tem muita gente que está lá inflando, né, e tentando se testar, porque é isso, também você joga nomes para testar, para ver qual vai ser a receptividade, é do jogo. Mas vamos ver quem foi flanelinha, quem agora segura a vaga de verdade aqui. Mas São Paulo sempre sofre, né? Porque São Paulo, é sempre um candidato sai daqui de São Paulo.
Aí a gente sempre tem um estado e a cidade, né, governada por vice. Né? O São Paulo tem tanta expressividade política que acaba que a gente sempre tem um vice. Ficar de olho no vice. E a eleição presidencial, ela ofusca muito as outras, né? É da nossa Constituição, né, que seja dessa forma, mas assim, por exemplo, você estava perguntando, você lembra de quem você votou para deputado? Por causa disso, o pessoal fica focado no quem vai ser o presidente. A governador também. Governador acho que tem um pouco de preocupação. Agora, senador, o pessoal vota na legenda muitas vezes, né? Eu escuto de familiares falando assim, eu votei na legenda. Eu falo, mas como assim na legenda, né? E a gente não fica um pouco mais inexpressivo, né? E São Paulo acaba sofrendo um pouco com isso também. Agora, do Alckmin, eu não vejo o Alckmin voltando aqui para São Paulo, até porque o Alckmin mudou de postura política, de posicionamento político. Quando o Alckmin era eleito em São Paulo, ele vinha como um candidato de centro-direita, não é isso? Um candidato de centro-direita, um conservador, de certa forma, ele é muito conhecido dentro da Igreja Católica, né? Ele tem muita influência, mas ele mudou, né? Ele quando resolve ser vice do Lula, ele muda de posicionamento político. Ele está dentro do MDIC. Ele está junto com o empresariado. Então, só... Mas o Tarcísio também. Né? Não, mas estou falando, se ele vier, assim, a gente nunca pode... Não podemos descartar. Não podemos descartar. Mas tem essa... popularmente, as pessoas não o enxergam mais como enxergavam quando ele governou aqui em São Paulo, né? Tem um desafio aqui para vocês, que o editor-chefe está mandando. Se vocês lembram os nomes dos 3 senadores por São Paulo atualmente. E aí? Bom, a gente tem a Mara Gabrilli, que está no Senado o astronauta. São Paulo, o nosso Marcos Ponte. E o Jordano. Lembrou. Foi substituído. E o Jordano. Eu não posso participar, porque eu dou aula de... Quando o Major Olímpio acabou falecendo. Ainda bem. Salvaram. Quando o Major Olímpio faleceu. A brincadeira era justamente essa, o Major Olímpio foi substituído. Então, muita gente acaba nem sabendo pelo Jordano, né? O Jordano, que entrou no lugar. E é justamente um pouco do papo que a gente está tendo. Como é importante ver o vice. A gente tem casos desse... Olha o vice. Olha o vice. Para governador, a gente até olha para prefeito, mas depois, em outras esferas, nem sempre. Presta atenção. Mas vocês acham que Geraldo Alckmin abandonaria uma vice-presidente, chapa de vice-presidência para voltar para São Paulo? Geraldo Alckmin gosta da posição de governador. É onde ele se sente em casa, ele gosta dessa posição e foi muito bem sucedido nisso, mas ele hoje, janeiro de 2026, não tem outro nome para ser vice de Lula que não seja Geraldo Alckmin. E isso é a própria postura de Lula que coloca, né? Em muitos momentos, sem ser solicitado, sem ser perguntado, Lula faz questão de ressaltar o protagonismo de Geraldo Alckmin. Colocou Geraldo Alckmin no MDIC, ou seja, colocou ele conversando com o empresariado e, mais do que isso, colocou ele à frente das negociações com os Estados Unidos, que foram uma questão decisiva para o país. Então, assim, e faz a todo momento a questão de ressaltar a lealdade de Geraldo Alckmin. Então, se tem alguém hoje feliz no governo é Alckmin. Eu acho que se tem alguém feliz no Executivo Federal hoje é Geraldo Alckmin. E hoje, se tem um cargo, um vice já previamente escalado, é esse. Ele faz o papel, assim, o presidente da República, ele é chefe de Estado, chefe de governo, porque a gente não é parlamentarismo, ele seria o chefe de Estado, né? Ele é o diplomático ali, né, que faz esse meio caminho. Se a gente fosse dividir as funções, não são divididas, mas seria mais isso, né? Ele faz esse meio de campo, né, pro Lula ali, né? Ele seria o neutro, né, aparentemente ali, que faria esse meio de campo. Agora, tem uma dificuldade aí para a esquerda que eles não têm outro nome senão Fernando Haddad, ou teria que abrir mão para colocar o Márcio França. O que será que é melhor? Ter essa dificuldade que a esquerda tem? Abrir mão? Então, exatamente. Desculpa, foi essa exatamente. O que é pior? Essa dificuldade, então eles têm o nome só de Haddad, porque abrir mão, como disse a Ellen, num estado grande como São Paulo é complicado, apesar que rolou isso na capital no ano passado, mas enfim. Ou vários nomes, como a gente tem da direita agora, se Tarcísio não sair. Qual que é a situação mais complicada? Da esquerda é mais complicada, né, gente? Qual é o candidato deles? Expressivo, ainda em São Paulo? Só tem Fernando Haddad. Não tem outro nome, só tem... E você acha que é expressivo?
É concorrente, assim? É expressivo. Depende de quem vai estar do outro lado, né? Tá. Depende de quem vai estar do outro lado. A gente assim. fala, a gente tem que ver quem vai estar segundo turno, né? concorrendo com ele, porque é isso. Quem estaria concorrendo com Fernando Haddad no estado de São Paulo. Porque o cenário muda muito entre um Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad ou um Felício Ramute e um Fernando Haddad, né? Então, são cenários que mudam muito. Mas a questão não tem outra opção.